Este é o vídeo 2 sobre o transtorno fóbico ansioso conhecido como agorafobia. Hoje vamos falar da agorafobia associada ao transtorno de pânico. A maioria dos casos de agorafobia estão diretamente relacionados ao transtorno de pânico. Em contextos clínicos, quase todos os indivíduos, mais de 95% que se apresentam com agorafobia, também têm um diagnóstico atual ou histórico de transtorno de pânico. Todos os critérios seguintes devem ser preenchidos para um diagnóstico definitivo. A. Os sintomas psicológicos ou autonômicos devem ser primariamente manifestações de ansiedade e não secundários a outros sintomas, tais como delírios ou pensamentos obsessivos. B. A ansiedade deve estar restrita ou ocorrer principalmente em pelo menos duas das seguintes situações: multidões, lugares públicos, viajar para longe de casa e viajar sozinho. E C. A evitação da situação fóbica deve ser ou estar sendo um aspecto proeminente do transtorno de ansiedade. A característica essencial da agorafobia é uma ansiedade acerca de estar em locais ou situações das quais escapar poderia ser difícil ou embaraçoso. Nessas circunstâncias, a pessoa interpreta que não terá auxílio eficiente caso tenha um ataque de pânico ou sintomas relacionados ao pânico, como medo de ter um ataque súbito de tontura ou um ataque súbito de diarreia. A ansiedade agorafóbica força a pessoa a fazer uma esquiva global em várias situações que podem incluir estar sozinho, fora de casa, ou estar sozinho em casa, estar em meio a uma multidão, viajar de automóvel, ônibus ou avião, ou estar em uma ponte ou elevador. Alguns indivíduos são capazes de se expor a situações temidas, mas enfrentam essas experiências com considerável temor. Geralmente, as pessoas com agorafobia são mais capazes de enfrentar uma situação temida quando estão acompanhadas por alguém de confiança. A esquiva de situações pode prejudicar a capacidade do indivíduo de ir ao trabalho ou realizar atividades cotidianas, por exemplo, fazer compras do dia a dia, levar os filhos ao médico, etc. A ansiedade ou esquiva fóbica não pode ser mais bem explicada por outro transtorno mental para caracterizar a agorafobia. O diagnóstico diferencial para distinguir entre agorafobia e fobia social, fobia específica e transtorno de ansiedade de separação grave pode ser difícil, uma vez que todas essas condições caracterizam-se pela esquiva de situações específicas. Os pacientes com transtorno de pânico e agorafobia podem sentir pavor ao pensarem que estão ficando loucos antes de receberem o diagnóstico correto. Quando o transtorno de pânico é tratado, a agorafobia geralmente melhora com o passar do tempo. Mas é importante ressaltar que alguns agorafóbicos experimentam pouca ansiedade porque eles são consistentemente capazes de evitar suas situações fóbicas. Na ausência de tratamento eficaz, a agorafobia frequentemente se torna crônica, embora tenha um curso flutuante. Neste segundo vídeo sobre a agorafobia, você aprendeu que, primeiro, a maioria dos casos de agorafobia estão diretamente relacionados ao transtorno de pânico. Segundo, a agorafobia é uma crise forte de ansiedade que se manifesta quando a pessoa precisa estar em locais ou situações das quais escapar poderia ser difícil ou embaraçoso. Nestas circunstâncias,
A pessoa acredita que não terá auxílio apropriado se ter um ataque de pânico ou sintomas relacionados ao pânico. Terceiro, em função da ansiedade, a pessoa pratica uma esquiva global em várias situações, como estar sozinho fora de casa ou estar sozinho em casa, estar em meio a uma multidão, viajar de automóvel, ônibus e avião ou estar em uma ponte ou elevador. Quarto, alguns indivíduos são capazes de se expor a situações temidas, mas enfrentam essas experiências com forte terror. Quinto, a ansiedade de enfrentar a situação temida específica diminui sensivelmente quando a pessoa está acompanhada por alguém de confiança. Sexto, a esquiva de situações pode prejudicar a capacidade de ir ao trabalho ou realizar atividades cotidianas, como fazer compras no dia a dia, levar os filhos ao médico, etc. Sétimo, na ausência de tratamento eficaz, a agorafobia tem a tendência de se tornar crônica, embora seu curso seja flutuante.